Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Um tempinho para vocês chegarem. Preparação sempre no computador e aqui na Bíblia, né? Que vai. Pronto. Tem um problema aqui na internet. Bom dia, bom dia. Quem tá em casa já pega o café, pega o caderno para anotar. Eu e o meu roupão, minha caneca de água, porque eu tô de jejum, vocês já sabem. E eu vou orar pra não delongar. Pai, obrigada por essa manhã novamente e por estar vivos. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, lendo, conhecendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, e de estarmos descobrindo mais do Senhor. Obrigada porque nós temos a oportunidade que muitas pessoas não têm. Peço que o Senhor vá de acesso a todas as pessoas que vão ver esse vídeo, todas as pessoas que vão entrar nessa live, todas as pessoas que vão ver depois também. Que os anjos do Senhor, guardiões, protetores, nesse momento venham estar guardando, protegendo. Envie, dá ordem aos seus anjos para enviar proteção, para nos guardar a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias, nossas plantas, nossos animais, tudo que é nosso. Guarde-nos, proteja-nos, livre-nos de todo, qualquer mal, de todo, qualquer ataque. Em nome de Jesus, eu peço que nós estejamos debaixo, revestidos debaixo das suas asas. Passe o seu sangue para nos cobrir, nos proteger, nos deixar invisível no mundo espiritual. Que esse alimento de hoje possa ser mais um dia, mais um alimento que vai nos saciar, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Já dei um tempinho. Bom dia. Eu esqueci de colocar aqui o nome da live para quem entrou. Todo dia de manhã estamos fazendo a leitura da Bíblia. Estamos em Josué 15 e 16, tá? Então, bora lá, vou começar, já dei 5 minutinhos. Bom dia, Cleito. Josué 15. A terra entregue por sorteios aos clãs da tribo de Judá. Peraí, gente. Ai, meu mouse. Bom dia, querida. Quanto tempo? Mais uma vez, para quem tá entrando, todo dia pela manhã eu tô fazendo a leitura da Bíblia. Estamos em Josué 15. Eu vou começar agora, tava dando um tempinho para quem tava chegando. A terra entregue por sorteio aos clãs da tribo de Judá estendiu-se até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Desculpa, gente. A sua fronteira sul começava na ponta sul do Mar Morto, passava ao sul da subida dos Escorpiões e perseguia até Zin. De Zin até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Zerom e ia até Adar, virando depois para Carca. De Carca continuava a Azamon e até o ribeiro do Egito. Ai, meu mouse aqui tá uma benção. Terminando no mar. Estas eram as fronteiras do sul. As fronteiras leste eram o Mar Morto e ia até a foz do Rio Jordão. A fronteira norte começava na foz do Jordão, ao norte do Mar Morto, subia até Bet-Raglã, passava ao norte de Bet-Araba e subia até a rocha de Boão, filho de Ruben.
Depois, subia do vale do Acor até Debir. Virava para o norte, em direção a Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Depois, a fronteira passava pela fonte de Enan-Semem, até em Rogel. Tô ouvindo os barulhos, mas não é nada demais não. Porque aqui do nada dá terremoto. Depois, subia pelo vale de Ben-Rinom, ao sul do encosto dos Jebuseus, ou seja, Jerusalém. E continuava até o alto da montanha, que ficava a oeste de Rinom, norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia até a fronteira de Neftoa, chegando à cidade de Monte de Efron, descia em direção a Balaá, ou seja, Queriarim. Bom dia, bom dia. De Balaá curvava em direção ao oeste, até o Monte Seir, passando pela encosta norte do Monte de Jarim, ou seja, que Sarón continuava até Bet-Sem, e passava por Timna, e continuava até o Monte Norte de Ecrón. Balaá curvava-se em direção ao oeste até o Seir, passando pela encosta do Monte Jarim, ou seja, que Sarón, e continuava até Betem-Samim. Dali passava por Timna, continuava até o Monte Norte de Ecrón, a fronteira, depois virava até a direção de Ciclon, passava pelo Monte de Balaã e chegava até Jabneel, acabando ao Mar Mediterrâneo. A fronteira a oeste era o Mar Mediterrâneo. São estes os limites da fronteira do território que foi dado à tribo de Judá, de acordo com seus clãs. Bom dia, bom dia. Bem-vinda. Para quem está entrando, estamos lendo Josué 15, toda manhã, esse horário, por volta das 9, aqui de Portugal, 6 do Brasil. Estou fazendo a leitura da palavra de Josué, tá? E hoje nós estamos em Josué 15. Se quiser acompanhar, bem-vindas. Josué 15, 13. Bom dia, Ana. Bom dia, Léo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Cleito. Bom dia, bom dia. Se quiserem, pega um cafezinho de vocês. Como vocês sabem, eu tô de jejum, então só fico na água. Vamos continuar. Josué 15, 14. Olha ela aí. Bom dia, querida. Dona Ingrid. Foi. Isso aí. Então, vou continuar, tá? Estamos fazendo a leitura de Josué toda manhã, às 9 daqui e às 6 do Brasil. Josué 15, 13. Conforme o Senhor tinha mandado, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte do território de Judá, Kiriat Arbá, ou seja, Hebron. Arbá era o pai de Anak. Calebe expulsou de lá 3 descendentes de Anak, Sisai, Aimã e Talmal. Depois, Calebe atacou a cidade de Debir, que antes se chamava Kiriat Sefer. Calebe fez uma promessa. Darei a minha filha, a caça, como esposa a quem atacar e conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Calebe tinha um irmão chamado Kenaz, o qual tinha um filho chamado Otonoel. Otonoel foi quem conquistou a cidade de Kiriat Sefer. Então Calebe conquistou a cidade de Kiriat Sefer. Então Calebe deu a sua filha, a caça, como esposa. Depois do casamento com Otoniel, ele convenceu a caça para pedir ao seu pai um campo. Ela desceu do seu jumento e Calebe perguntou: o que deseja? A caça respondeu: quero lhe pedir uma coisa. O Senhor me deu o campo do sul de Canaã. Peço que me dê também as fontes de água. Calebe lhe deu o pedido. Deu-lhes as fontes que estavam em Hebron, tanto que estavam nas terras altas como as que estavam nas terras baixas. Esta é a herança da tribo de Judá, segundo seus clãs. Estas são as cidades que pertenciam à tribo de Judá. Na parte sul, junto à fronteira de Edom, bora lá para os nomes difíceis: Cabzael, Eder, Jagur, Quiná, Dimona,
Adada, Quedes, Razó, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Razoadatá, Queriote, Ezom, ou seja, Azor, Amã, Semá, Moladá, Azagade, Esmon, Bet-Pelete, Zadarsuá, Berseba, Biziotia, Baalá, Jim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Leboate, Xilim, Aim, Rimon. Ao todo eram 29 cidades com as suas vilas. Nomes muito fáceis. Continuando, Josué 15:33, para quem está acompanhando, tá? Não sei se vocês já pegaram o caderno de vocês para anotar. Se não pegou, pega, porque eu sempre tenho algumas observações dos capítulos para poder pontuar. Eu beber água, bebam um café de vocês, para continuar com os nomes difíceis. Bora lá. Josué 15:33. Na planície, Estaú, Zorá, Asná, Zanoá, Engani, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socô, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá, Gederotim. Ao todo eram 14 cidades com as suas vilas. Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joquetel, Laquis, Buscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quiti, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá. Ao todo eram 16 cidades com as suas vilas. Líbana, Eter, Assã, Gifitá, Asná, Nizibi, Keila, Acazibe e Maressa. Eram 9 cidades com suas vilas. Ecrom com suas cidades e vilas. De Ecrom até ao mar, todas as cidades perto do Asdote, das suas vilas. Asdote com suas cidades e vilas. Gaza com suas cidades e vilas até o ribeiro do Egito e a costa do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, 15:48. Esse daqui é grande, hein? Na região montanhosa, Samir, Jati, Socô, Daná, Kiriat Saná, que é de Debir, Anabe, Astemoá, Anaim, Gozém, Gulom, eram 11 cidades com suas vilas. Arabe, Dumá, Essã, Januim, Betel-Tapuá, Afeca, Tá, Kiriat Arbá, que é de Hebron e Zion, eram 9 cidades com suas vilas. Maom, Carmel, Zif, Juta, Jezreel, Joquedeon, Janoá, Caim, Gibeá, Timerá, eram 10 cidades com suas vilas. Halu, Betel, Zum, Geor, Marate, Beter-Note e Eltecom eram 6 cidades com suas vilas. Criat Baal, ou seja, Criat Jeralim e Rabá, eram 2 cidades com suas vilas. No deserto, Bet-Araba, Mindim, Secacá, Nibissã, a cidade do sal, Engide, eram 6 cidades com suas vilas. Mas os descendentes de Judá não conseguiam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Portanto, os jebuseus ainda vivem com o povo de Judá. Josué 16. Bora lá, gente. 16 é menor. Bom dia, quem for chegar. As terras de Efraim e Manassés. Efraim e Manassés eram os filhos de José, tá? Foram constituídos também como tribo. A fronteira das terras dadas por sorteio aos descendentes de José começava ao lado oeste do Jordão, perto de Jericó, e seguia para as suas águas de Jericó.
Depois, subia pelo deserto até a montanha que vai de Jericó a Betel. Ao sul, a fronteira começava em Betel e ia para a luz e passava para o território dos Arquins, em Atarote. Depois descia para o oeste em direção à terra de Gafletitas, até a região de Bet-Horon de baixo, e continuava até Gezé, terminando ao mar Mediterrâneo. Foi esta a herança que os descendentes de Manassés e Efraim receberam. Eles eram filhos de José. Então, eles não eram da tribo, tá? A tribo são os 12 filhos de Jacó, mas eles também foram contados como censo para receber a parte deles. Então, além das 12 tribos de Judá, que eram os filhos de Jacó, que eram os filhos de Jaés, Manassés, Gade, Azé, Benjamim, todos esses, ainda separado também para o filho de José. José também era, que foi Manassés e Efraim. Este é o território que recebeu os canaãs da tribo de Efraim. A fronteira ao leste começava de Artat, Adar, perto de Bet-Horon de cima. A fronteira ao oeste começava em Mikmetat, ao norte, e seguia para o leste até Tanat-Silom, e continuava até Janoa. Depois descia de Janoa para Atarote, até Naasará, até tocar Jericó, e terminar no rio Jordão. De Tapuá, a fronteira seguia para o oeste até o vale de Canaã e terminava no mar Mediterrâneo. Foi este o território herdado pelos clãs da tribo de Efraim. Algumas cidades e fronteiras da tribo de Efraim e também das suas vilas ficaram dentro do território dos descendentes de Manassés. Eles eram irmãos. Os descendentes de Efraim não puderam expulsar os cananeus, que viviam em Gezé. Por isso eles ainda vivem lá até hoje, mas não são obrigados a trabalhar como escravos. Resumo. Nossa, hoje foi rápido, porque é só leitura de terra. Em resumo, tanto 16 quanto o 15, nós ainda estamos vendo Deus fazendo a repartição das terras. E para mim, nesses 2 capítulos, o que ficou claro é a questão de organização. Que para quem gosta de anotar, vou anotar aí. Organização. Todos os filhos, todas as pessoas, todo mundo, toda a tribo, tudo que estava lá, foi instituído por Deus de uma forma bem organizada, separado de uma forma bem organizada. Então, o que isso pode afetar, ou o que nós podemos trazer para a nossa vida, que é o que eu gosto sempre de deixar. Tudo na nossa vida nós precisamos de organização. E agora eu tô falando por mim também, ó. Geralmente eu tenho a tendência a ser bem organizada. E não sei se tem a ver com o meu temperamento, né? Mas eu sou colérica, não parece, gente. Mas eu sou colérica e sanguínea, mais colérica do que sanguínea. E a característica do colérico é que o colérico é uma pessoa muito organizada, uma pessoa de senso de justiça muito forte, é uma pessoa com personalidade forte. Na maioria das pessoas, quando você vê falando, pessoa de personalidade forte, pode ter certeza que ele é um colérico ou um sanguíneo. Só que o sanguíneo tem mais equilíbrio, porque o sanguíneo geralmente é muito carismático. O sanguíneo é muito simpático. E eu tenho esse lado sanguíneo e eu tento trabalhar muito esse lado sanguíneo da simpatia. Mas o colérico em si, ele gosta das coisas muito organizadas, ele é muito mais metódico, ele é muito mais centrado. Ele é aquela pessoa que você olha naturalmente e já vê que a pessoa já tem pulso firme em certas coisas. Então, eu sou organizada em muitas coisas, mas tem coisas que na minha vida, principalmente coisas de estudo, eu não consigo, isso é uma natureza do sanguíneo, manter certas rotinas, tá? Eu tenho minha rotina de leitura da Bíblia, eu tenho minha rotina de oração, mas não é rotina de todo dia, 8 horas da manhã, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando. Eu costumo falar que as pessoas, o pessoal que tá aqui, vocês são cristãos, né? Ou vão ser cristãos, em nome de Jesus. Há uma palavra muito utilizada no meio cristão, que é o devocional. E, gente, por Deus, tá? Eu voltei para Cristo em 21. Então, 22, 23, 24, 25. Vai fazer 5 anos agora, no meio do ano, quando eu voltei para Jesus. Eu não consigo ter rotina de 8 horas da manhã, eu tô lá lendo a Bíblia, depois eu vou orar. Não consigo.
Nunca fiz. Mas eu tenho uma rotina, eu sou centrada em ler a palavra, basicamente quase todos os dias, se eu não falar todos os dias, mas orar todos os dias. É qualquer hora, é a hora que dá, é a hora que eu sinto no coração. Às vezes Deus me fala assim, ontem aconteceu. Eu ia pra academia pela manhã, e aí eu comecei a ouvir um louvor, e eu comecei a, enquanto eu tomava café da manhã, e Deus foi falar, vamos lá tirar um tempo comigo? Eu vestida pra ir pra academia, com a pulseirinha, que aqui tem que ter a pulseirinha pra entrar, tudo. Simplesmente, tá bom. Fui pra cama ali, que eu ajoelho, e fui orar. E fiquei a manhã toda. Então, assim, eu não tenho rotina, que por um lado é ruim, porque eu gosto de estudar, só que aí o que eu faço? Eu chego a parte da manhã, resolvo o que eu tenho que fazer, e aí na parte da tarde eu vou estudar, porque nesse momento eu tô em casa. E aí eu estudo, tem dia que eu não consigo estudar umas outras coisas, tem dias que eu só consigo estudar coisa da palavra. Coisa, não da palavra, né? Mas estudos voltados para o reino. Tenho feito estudo sobre libertação, e aí tem dia que eu só consigo estudar aquilo. Aí quando chega no final do dia, eu tenho que terminar de desenvolver a questão dos projetos do meu lançamento. E aí o que acontece? Vou ter que fazer no final do dia. Porque eu não estipulei uma rotina de, nesse horário eu vou tentar estudar isso, nesse horário eu vou tentar estudar aquilo, nesse horário eu vou tentar estudar aquilo. Não. Por mais que eu seja organizada, eu sou organizada, nessa questão de estudo eu não consigo ser organizada. E eu sei que é uma falha minha. Hoje, enquanto eu tava pela manhã tomando banho ali, falei, gente, eu tenho que voltar a estudar idiomas. E já estudei durante 1 ano espanhol e francês, enquanto eu vim pra cá pra uma escola, estudei o básico de espanhol e francês. Eu já estudei inglês, que eu fui fazer intercâmbio. Não cheguei ao nível fluência de inglês, porque eu fui bem na pandemia, então não consegui ir pra escola estudar, tudo fechou. Então eu cheguei ao nível médio ali, médio alto, de entendimento de inglês. Mas eu tenho que voltar, porque o meu objetivo é chegar em fluência. Meu objetivo é chegar em fluência. E aí eu tava no banheiro e falei, gente, eu tenho que voltar a estudar idiomas. Eu vou voltar a estudar idiomas. E aí eu já tava ali pensando qual horário eu posso encaixar. E aí eu já fiz várias coisas, gente. Se vocês estão aqui, eu vou te dar dica de faça isso, faça... Já fiz tudo que você imaginar. De colocar um cronômetro, de colocar despertador, de separar a planilha no horário X, eu faço isso no horário Y. Eu não funciono assim. Não funciona. Tento funcionar, mas eu não consigo. E aí eu tava conversando com Deus no banheiro e pedindo a Deus estratégias. Falei, Deus, me dá estratégias pra eu voltar a estudar, me dá estratégia pra fazer as coisas, pra eu conseguir estudar a palavra, pra eu ter entendimento. E nos capítulos anteriores daqui dos estudos, eu falei o quanto nós precisamos pedir ajuda de Deus, estratégia de Deus, para poder fazer as coisas, porque Deus é estrategista. E todo esse versículo todo esse livro, pelo menos até essa parte agora, até essa metade de 16, nós vemos o quanto Deus é um Deus estratégico. Deus lá de trás trouxe Jacó, desculpa, gente, trouxe Josué, falou, vocês vão fazer isso, vocês vão atacar aqui, vocês vão entrar ali, vocês vão fazer aquilo, vocês vão não sei o quê. Deus deu estratégia. E às vezes nós não temos estratégia na nossa vida. E isso é uma falha nossa. Mas às vezes nós queremos ter a nossa estratégia. Só que a nossa estratégia tem que vir daqui, ó, de Deus, da palavra. Em Provérbios diz várias passagens sobre isso. Então eu comecei a pensar, falei, gente, eu tenho que orar mais a Deus a pedir estratégia de estudo. Porque eu preciso voltar a estudar idiomas. E eu tenho uma meta, eu acredito que não é uma meta minha, é o Pai que colocou no meu coração, que tem a ver muito com o chamado que eu tenho. E eu tenho vontade, eu tenho um sonho meu é ser poliglota. Eu quero falar 5 línguas só, porque eu sou humilde não, né? Além do português, o inglês eu já falo, médio, alto, o espanhol eu já falo básico. Eu quero o francês e eu quero o italiano. O francês, gente, muito difícil. Eu sei básico do básico mesmo. Eu parei de estudar, então assim, se bobear, quase nada. E o italiano eu consigo perceber algumas coisas porque é próximo do espanhol. Então eu consigo ter uma percepção um pouco maior, acredito que não seja tão difícil. Mas primeiro eu tenho que chegar no nível de fluência do inglês e chegar no nível de influência do espanhol, que são os que eu tenho mais familiaridade.
Mas isso eu preciso de quê? De rotina, de estratégia. Então, hoje o recado que eu deixo pra vocês, eu deixo pra mim, que essa passagem foi pra mim, eu vou terminar aqui agora, eu vou botar meu joelhinho ali no chão, pedir Deus estratégias para estudar, para voltar a estudar idioma, e a partir disso eu consegui aplicar. E uma outra coisa, eu tô com um projeto que eu vou lançar aqui no canal para vocês, um projeto muito bom, é um projeto de empreendedorismo, tá? Então vai ser uma empresa. No Brasil, acredito que ele vai demorar um pouquinho mais para sair, porque eu tenho que estruturar aqui primeiro, para depois estruturar no Brasil. Mas eu preciso, e eu tenho desenvolvido um trabalho com ele também. E aí o que acontece? Tem dias que eu só fico nele e não faço outras coisas. Então eu sei que eu preciso dessa estratégia para poder dividir, igual foi feito aqui nas terras, dividir os territórios para eu conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, que a nossa oração no dia de hoje seja para pedir a Deus estratégia para nós fazermos as coisas que Ele nos deu para fazer, para Ele nos capacitar e para nós conseguirmos separar cada coisa no tempo que deve ser feito. Eu sei que vocês que estão no Brasil, às vezes correria é um pouco mais difícil, vocês que têm família, pai de família, mãe dona de casa, com filho também é mais difícil fazer essa separação, mas a palavra de hoje é estratégia, pedir a Deus estratégia. E aproveitando para falar do meu projeto, se chama Zalel, Z-A-L-E-L, Zalel. Vão lá no Instagram, vou criar o TikTok, segue lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um projeto que está sendo desenhado por Deus, em primeiro lugar. É um empreendedorismo? Mas veio para nós queremos somar com o reino. Então não é algo vazio. Então vão lá, dão aquela ajuda, segue lá no Instagram, compartilhem. E eu vou colocando aqui mais pra frente, conforme Deus me der direcionamento. Mas em resumo, gente, vamos orar para Deus nos dar estratégia. Estratégias de ensino, estratégia de estudo, estratégia para lidar com o trabalho, estratégia para fazer as coisas, estratégia para nós organizarmos as coisas como deve ser, assim como está na palavra de Deus aqui em Josué 15:16. Cada um teve sua terra, foi separado direitinho, cada um com seu qual. Que nós tenhamos também esse entendimento, esse discernimento de separarmos as coisas conforme devem ser separadas. O tempo de Deus para orar, o tempo de Deus para ler a Bíblia. Eu, por incrível que pareça, agora pela manhã eu estou lendo a Bíblia com vocês. Mas a minha leitura da Bíblia é mais à noite. Chega no final da noite, eu vou lá, pego o aplicativo e leio. Bom dia, senhora Kátia. Hoje a live foi boa, hein? A senhora ia gostar. Já chegou no final, né? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que, para oração, eu gosto de orar quando meu marido não tá em casa. Porque a nossa casa é pequena. E aí também para não atrapalhar ele. Então, oração eu oro qualquer hora. Se eu estiver em casa, né? No trabalho, quando eu tô em casa. Quando eu tava trabalhando, era no horário que eu conseguia, que eu tava em casa e aí o Wellington não tava em casa. Então, eu gosto de ter o tempo de oração no meu privado. E a palavra do Senhor diz para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, Mateus, acho que 6,14 ou 5,14, não lembro. Eu sou boa da palavra, não sou boa de referência, mas amém. Entrarmos no nosso quarto e orar. Então, para oração, eu oro a qualquer hora. Leitura da palavra, geralmente é à noite, tá? Eu consigo diferir meu tempo assim. E para estudo, é conforme Deus for me direcionando, tá? Então, para quem chegou agora no final, eu vou dar um resumo. Hoje nós lemos Josué 15:16. E em Josué 15:16 falou sobre a repartição das terras dos filhos de Judá, Manassés e Efraim. Então Josué separou as partes das terras e deu para cada pessoa. E eu tô falando aqui para finalizar o resumo, que nesse capítulo que eu aprendi, quem estiver anotando a nota, quem chegou agora, como é importante nós andarmos alinhados com Deus em relação a estratégias. E aí eu falei aqui sobre estratégia de tudo.
Como, por exemplo, para mim, estratégia de estudo. Eu preciso ter mais estratégias de estudo para poder separar os horários devidamente para conseguir estudar. Por quê? Eu gosto de estudar, eu consigo, tenho facilidade de estudar. Mas se eu não conseguir ter uma rotina, eu acabo às vezes focando muito em uma coisa e esqueço de outra coisa. Ou às vezes eu faço uma coisa e a outra coisa eu começo um pouquinho e não termino. Geralmente, né? Geralmente eu tento terminar tudo, porque eu sou colérica, já falei. Tudo que eu começo, eu tento terminar. Mas às vezes eu começo uma coisa aqui, eu tô estudando ali e não estudei a outra coisa. Então, quando nós temos estratégias e pedimos estratégias a Deus, nós conseguimos fazer igual foi feito nas tribos. Dividir e repartir tudo direitinho, conforme deve ser. Bom dia, professor! Gente, meu professor de história chegou. História, filosofia e sociologia, tá? Se eu gosto hoje de ler e estudar e gosto de história, foi muito por conta dele. Que ele me influenciava bastante no ensino médio, a escrever, a fazer redação, a estudar muito. A pegada dele era nos ensinava história e nós tínhamos que fazer redação. Então, se hoje eu gosto de escrever e hoje eu gosto de fazer resumo e passar aqui para vocês, também tem a ver com ele, tá? Óbvio, tem o meu querer, meu gosto, né? Eu tenho essa naturalidade, eu tenho essa facilidade, mas ele ajudou muito quando fazia isso na escola, no ensino médio. Ele impulsionava, então é uma prática que eu adquiri. Obrigada, tá, professor? Já falei isso, mas obrigada. E é isso, gente. Obrigada vocês que compareceram. Amanhã de manhã, às 9 do Brasil, estamos aqui. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa para falar. Que aí eu deixo vocês falarem para nós conversarmos. Mas então, professor, eu estava aqui falando da leitura que eu estou fazendo aqui todos os dias, da importância de nós termos estratégias, principalmente estratégia de estudo para fazer as coisas. Estou falando de estudo na minha parte. Eu não tenho dificuldade de estudar certas coisas, mas às vezes eu foco muito em uma coisa e esqueço outra coisa. E como é importante nós termos uma rotina, tentar ter uma rotina de estudo ou de separação das coisas para nós fazermos tudo o que dá para fazer. Porque a minha tendência, pelo menos eu não começo e paro no meio, mas eu fico muito focada em uma coisa só. Então, se eu estou estudando hoje para desenvolver um projeto, eu vou estudar o dia inteiro naquilo. Se eu estou estudando hoje sobre a Bíblia, eu passo o dia estudando. E é importante nós termos estratégia e rotina também para poder tentar fazer tudo da melhor forma. Então foi o que eu falei hoje. Eu trouxe em comparação aqui na leitura de hoje. E é isso. Vocês têm alguma coisa para falar, para compartilhar, para comentar? Oi, Silvia. Bom dia. Ai, gente, que dó que vocês chegaram no final da live. Vontade de ficar até conversando mais. Eu falei que hoje eu li aqui Josué 15:16. E aí eu trouxe algumas coisas da palavra como um ensinamento pra gente. Tá? O que nós podemos trazer pra prática nas nossas vidas. E é isso. Foco e estratégia, tudo. Verdade. E ó, ele tá falando com propriedade, tá? Eu falo, ele é um professor, mas tem propriedade pra falar. Principalmente em estratégias. Inclusive, professor, a ligação vai rolar, tá? Não esquecemos não, vamos ligar pro Senhor para nós conversarmos sobre aquela estratégia que quando eu fui no Brasil o Senhor conversou conosco e nos deu uma luz muito grande, muito, muito grande, porque eu já tinha lido sobre, já tinha pesquisado sobre, só que eu nunca tinha visto ninguém, eu não conhecia ninguém. E quando o Senhor conversou conosco sobre as estratégias, isso acendeu uma luzinha no meu coração e na do Wellington. Então, gente, é muito importante vocês estarem com pessoas que ensinem vocês, tá? Eu sou novinha, assim, mas eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas.
E eu sempre tentei sugar ao máximo os meus professores, os meus diretores, os meus tios. Minha tia tá aqui, minha tia é mais velha do que eu. Quantos anos, tia? Eu tenho 31. Acho que minha tia é mais velha do que eu, 16 anos, 17 anos. E eu sempre fui muito amiga da minha tia. Minha tia sempre conversou muito comigo, a minha tia é mais velha que eu. Então, é muito importante vocês receberem de pessoas mais velhas as experiências deles, o conhecimento deles. Mesmo eu sendo novinho, eu tinha 14, 15 anos, e foi nessa época que eu conheci o professor. E eu recebia tudo, eu absorvia, eu anotava, eu conversava com eles, sempre tive essa maturidade de entender que é bom ter esse contato com as pessoas mais velhas e receber deles, porque eles sabem mais do que a gente, já passaram por muitas coisas. Óbvio, todo mundo tem contribuições para dar, mas eu tenho contribuição e sendo mais nova, tenho contribuição para dar para eles, e o mesmo também é verdade, eles têm muito mais para dar pra gente. Então fica aí para vocês uma outra dica dessa live, a importância de vocês conhecerem, andarem, ouvirem pessoas mais velhas, mais experientes que vocês. Bom dia, Kelly. E é isso. Tem mais alguma coisa para vocês falarem? Eu vou deixar essa live gravada lá no meu canal do YouTube, para quem ainda não segue. Não tá com meu nome, tá? Tá escrito Mateus 6:33. Eu deixo lá salvo. E aí depois vocês vão lá e façam a leitura. Anotem os pontos importantes que foram falados aqui. E amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal, às 9 daqui de Portugal e às 6 do Brasil. Se vocês não tiverem mais nada pra falar, pra comentar, pra contribuir, nós fazemos a oração final pra irmos embora. Deixo vocês aí à vontade. Tem alguma coisa pra contribuir? Não? Alguma coisa pra comentar? Então eu vou finalizando para vocês irem despachando a vida de vocês. Que eu sei que aí no Brasil ainda é cedo. Aqui em Portugal já é 9h40. Sei que tem gente que trabalha, fazem as coisinhas de vocês. Mas é isso. Hoje então nós aprendemos sobre estratégia, sobre direcionamento, sobre foco. Dentro de Josué 15:16, para aplicarmos para nossas vidas. E é isso. Obrigada a vocês que estiveram presentes. Eu vou orar aqui agora rapidinho para finalizar, tá? Pai, obrigada pela vida de cada pessoa que esteve presente nessa live. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor também tem me ensinado muito esse momento que eu tô aqui compartilhando, esse momento que eu tô aqui trazendo a leitura da Bíblia e aplicando para nossas vidas, que essa palavra venha ser como uma espada de dois gumes, que venha penetrar nosso íntimo, nosso mais profundo, que nós possamos ser alimentados por ela, que ela possa gerar frutos. Muito obrigada por esse momento, obrigada por vida de cada um. Permanece conosco, nos dá um bom dia, um abençoado dia, uma boa semana, um bom fim de semana, um abençoado fim de semana. Esteja com cada pessoa que esteve nessa live, com cada pessoa que vai ver essa live depois. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, professor. Um dia maravilhoso para todos nós, um bom trabalho. Bom dia, Gi. Acabei agora, tava fazendo a live, tô trazendo todos os dias aqui, 6 do Brasil, 9 da manhã, sobre Josué. Foi bom ter você aqui, rapidinho. Se quiser, amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Ótimo dia, maravilhoso dia pra vocês. Beijo, obrigada a todos. Professor, obrigada por tudo. Honra a sua vida. Muito obrigada, tá? Tia, muito obrigada também. Sabe que eu te amo. Vocês são incríveis. Gi, beijão, beijão, beijão. E bem-vinda, tá? Eu tô fazendo a live toda semana, 6 horas aí do Brasil, lendo Josué. Se quiser, qualquer dia conseguir participar, só vim aqui estar conosco, tá? 6 horas do Brasil. E aí eu faço a leitura, 2 capítulos, e escrevo alguns insights para nós trazermos para nossa vida também. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchauzinho, ótimo dia.